Fala, viajante! Esse é o canal Partiu Por Aí, nosso programa 13. Nós vamos trazer a viagem do Tony ao Reino Unido. Tony Rodrigues, fala, Tony Rodrigues. Ah, moleque, conta pra mim. Fala, meu estagiário, Conta pra E mim aí, que tudo viagem é beleza? essa, Tony? Pô, de novo, vai viajar de novo, cara. Meteu a A gente vai aproveitar porque o canal é para falar de viagem, então nós vamos falar de viagem. E hoje a gente vai discutir o meu roteiro para o Reino Unido. O que eu vou fazer por lá? Eu vou visitar o norte da Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte. Depois ainda vou dar uma passadinha em Londres para terminar com chave de ouro. Ah, moleque, então é o seguinte, solta a vinheta. Manda ver! E aí, viajante, seja bem-vindo. Estamos hoje aqui, eu, Tony Rodrigues e o Flávio Moura, meu estagiário do canal, né? Tá aprendendo. Ainda não tá bom não, mas tá aprendendo. Vai aprender a viajar direitinho. E a ideia hoje é a gente falar sobre o próximo roteiro que eu vou fazer, próxima viagem, tá chegando, já tava tendo até um pouquinho de abstinência, cara. Nossa, eu quero viajar, mas ela tá chegando, Semana Santa tá aí e eu vou conseguir visitar de novo o Reino Unido, outras partes que eu não conheço ainda. Não é isso, Flávio? Então vamos lá, galera. É o seguinte. Então vou falar o seguinte, pessoal. Aqui o Tony Rodrigues, desde o primeiro programa eu já avisei vocês. O maluco só quer viajar, tá entendendo? Só quer viajar. Então ele já está com o roteiro pronto aqui para o Reino Unido. Lembrem-se que ano passado ele foi para Wales, já foi a Londres, não sei o quê, mudou o roteiro. Depois ele fez outra viagem enorme lá, ficou com saudade da mulher, cortou a viagem, voltou mais cedo, cara mais enrolado que eu conheço. E agora está ele aí, já com uma viagem de quase um mês para o Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, norte da Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Isso. E ele já está engatilhado com outra viagem aí para... Não conta ainda que é surpresa, rapaz. Eu quero falar. Pode falar? Pode, assim, eu vou contar direitinho para os nossos viajantes. Pois é, já está com engatilhado. Então assista o próximo programa que você vai ficar sabendo que viagem é essa do Tony Rodrigues, próxima viagem. Tá legal? Então, assim, vamos passar aqui ponto a ponto que o Tony vai fazer lá no Reino Unido, né? Você deve chegar o quê? Em Londres, Tony? Londres. Vou chegar em Londres, mas é praticamente o tempo de sair do aeroporto e ir para a estação de trem. Para dali, eu vou pegar um trem para York, que é no norte da Inglaterra. York é perto de Leeds, então? York, se eu não me engano, York é a capital da Nortúmbria, que é a parte do norte da Inglaterra. York, cara, assim, eu imagino que você vai me perguntar o que você vai fazer em York. York é uma cidade que tem uma herança histórica muito grande. York, ela foi parcialmente habitada muito tempo por vikings e lá tem uma série de coisas voltadas aos vikings. Tem um museu, né? Dos vikings, enfim, é uma cidade murada. Então, York é uma cidade interessantíssima. Ela é uma cidade grande e tem muita coisa voltada para a história, né? A bem da verdade, e eu vou comentar que além de York, eu vou em outros pontos do norte da Inglaterra. Por que esse lugar me chama a atenção? Porque eu sou um grande fã do Bernard Cornwell, que é um escritor inglês. O que ele faz? Ele pega questões históricas
e cria um romance em cima daquilo. Então ele escreve lá um monte de coisa, parte daquilo é inventado, né? É criatividade dele, e parte é fato histórico. E ele faz, Flávio, uma pesquisa histórica extensiva, ele saca muito. E os livros ficam maravilhosos. Muita coisa da saga de Uhtred, que é a formação da Inglaterra, são 13 livros, se eu não me engano, muita coisa disso, principalmente dos primeiros livros, se passa em York. York e nas imediações, que são lugares que eu quis visitar justamente por causa de ser fã dessas histórias aí. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui o que tem em York. York, o que fazer em York? A minha ideia para visitar York é... Em York, o que eu estou planejando fazer? York tem muita coisa legal. Como eu disse, é uma cidade super histórica e tem uma herança, vamos dizer assim, viking muito, muito forte. Agora, além disso, o que a gente tem por lá que é interessante também? Você tem algumas coisas do Harry Potter, para quem é fã. Não é muito meu caso não, mas se eu vou estar lá, eu vou pegar e vou assistir, vou passar por lá, vou visitar. Então, por exemplo, alguns lugares foram usados em locações, são de York, do filme, principalmente do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que, se eu não me engano, foi o primeiro. Mas o que mais que tem de interessante? Você tem um museu viking, que é o Jorvik Viking Center. Ele é específico de coisas dos vikings, ele mostra cenas de vida e do dia a dia dos vikings, é bastante interessante. Tem a catedral, né, que é a York Minster, que infelizmente no dia que eu vou vai estar fechada para culto de Páscoa, porque eu vou na Páscoa, e aqui vale uma observação importante. Feriados são maravilhosos se você ainda está trabalhando, não está podendo tirar férias, e aí você pega ali, emenda e consegue viajar. Maravilhosos. Tem dois problemas com relação a você viajar em feriado. Além do custo, você tem uma alta demanda. Então você acaba, se você não se planejar com muita antecedência, você acaba pegando estadias e outras coisas com um preço maior, porque as mais baratas todo mundo já pegou. O segundo problema é esse. Tem coisas, principalmente igrejas, elas podem estar fechadas porque são feriados santificados. Então elas estão fechadas para visitação porque elas estarão sendo usadas nos cultos e nas celebrações pascuais. Tá bom? Então fica aí o alerta. Para mim, não tinha outra opção, eu precisava dos dias. Não vou poder, provavelmente, entrar na York Minster, é uma pena, mas eu vou fazer registros. Se puder entrar e assistir um pouquinho da missa, também vou fazer isso. Vou participar ali, mas não vai dar para ver, por exemplo, o museu que tem lá, que deve ser um museu riquíssimo. Beleza? Isso aconteceu, né, Tony? Na viagem de Wales no ano passado, mesma coisa, você foi na Páscoa também, encontrou muito lotados lugares e coisas mais caras e alguns... Mas eu não me lembro exatamente isso. Eu não me lembro de coisas fechadas em Wales. Tá? Mas eu peguei, sim, um nível de preço de estadia elevado, e depois eu fui perceber isso, que é um feriado que tem muita demanda, o pessoal corre para o campo. E as áreas de Wales, elas são lindíssimas. Vale lembrar, pessoal, que aqui no Brasil, né, nós somos cariocas, né? Você quer descansar, alguma coisa assim, o que você faz? Você vai para a região dos lagos, vai para a região da Costa Verde, que a gente chama, ali Angra, etc e tal. Alguns vão para a Serra. Tudo isso você faz em 2 horas de viagem para cá ou para lá. Na Inglaterra, como a ilha não é tão grande assim, se comparado a um país do tamanho do Brasil, você pega 2 horas de viagem, você está quase atravessando de uma ponta a outra da ilha. Então não é problema nenhum para o pessoal que mora na Inglaterra, por exemplo, o pessoal londrino, pegar e dar uma esticada num feriadão em Wales, porque é muito próximo. Você vai dirigir 2, 3 horas e você já vai estar em Wales. Então a gente acaba competindo com essa turma toda que quer descansar no feriadão. É isso que a gente estava falando, né, Flávio? Isso aí. Depois você vai para...
Vou, mas só para reforçar. Enquanto eu estiver em York, eu também vou visitar as muralhas, que são famosas, são muralhas bacanas. York, como eu falei no início, é uma cidade murada e essa muralha está muito bem conservada, segundo eu li. Então é outro ponto que vale muito a pena, tá? Num dos dias à noite eu vou fazer um tour, eu gosto muito desse tipo de coisa e algumas cidades são especiais para esse tipo de situação. É um tour, o nome do tour aqui é o Dark Ghost Tour. Ou seja, é um tour que vai contar histórias de fantasmas, meio que historinhas de terror, de lendas urbanas a respeito de York. Isso aí, se você está numa cidade tipo Paris, Londres, no caso York também, algumas cidades grandes que tem uma longa história medieval, você certamente vai ter um tour desse e esses passeios são muito legais, valem muito a pena. No dia anterior, Flávio, que é o dia que eu vou... vai ser o primeiro dia, efetivamente, na cidade de York, eu vou pegar um passeio e vou conhecer os arredores do que é conhecido como Yorkshire. É como se fosse o condado de York. Não é bem estado. É como se fosse uma região da grande York, né? Então você tem algumas cidadezinhas pequenas que são muito bacanas, tem áreas rurais interessantes, mas a cereja do bolo disso que eu vou conhecer é um lugar chamado Whitby. Eu confesso que eu não sei se é Whitby ou Whitby, tá? Esse lugar ele tem uma igreja, uma abadia, que essa abadia, a descrição dela, a figura dessa abadia, ela foi inspiração para um escritor chamado Bram Stoker, que a gente sabe, esse cara é muito famoso, porque ele foi o cara que criou a primeira história do Drácula. Quando ele estava desenhando e rascunhando o livro, ele se baseou em algumas coisas. Por exemplo, o castelo do Drácula, toda a descrição dele é a do castelo de Bran, que fica lá na Romênia. Eu visitei. Agora, quando o Drácula sai da Transilvânia e vem para a Inglaterra atrás da grande paixão, né, que era a noiva do advogado, não sei se vocês lembram do filme, né, o advogado até que é feito pelo Keanu Reeves, ele era novinho na época, ele vem para Nova York, ele vem para a Inglaterra e ele fica numa casa. Essa casa, ela foi... a imagem dessa casa, quem deu a inspiração foi essa abadia de Whitby. Então ela é conhecida como a Casa do Drácula lá em Whitby. E eu vou lá visitar, principalmente por causa disso. Mas tem outras coisas, tem um castelo bacana, tem algumas áreas rurais, tem algumas colinas com longas paisagens rurais. Esse passeio vai ser bem legal. Tony Rodrigues inaugurando nova fase, Tony Rodrigues. Tony Rodrigues era garotão, viajava de mochila. Agora o cara tá pegando um ônibusinho de vovô para fazer excursões, tá mudando o estilo, tá sentindo saudade da mulher, tá ficando com o pé doente, tá cheio de problemas. Então vamos ver a nova fase. Tony Rodrigues 2.0. Vamos ver. A idade bate a nossa porta. A idade bate a nossa porta. Graças a Deus, dessa vez não vou ter problema no meu pé, não, espero. Né? Mas Flávio lembrou de uma coisa boa, pessoal. Compartilhar com vocês o seguinte. Eu digo nós porque ele também está acostumado a fazer a mesma coisa. A gente está acostumado a fazer road trip, ou seja, você aluga um carro e sai viajando, visitando 1 milhão de lugares, explorando. O meu perfil de viajante é um perfil explorador. Só que isso tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. Se você está indo com muita gente, o custo passa a ser favorável se você aluga um carro. Porque você bota a cabeçada toda dentro do carro e viaja. O custo está todo unitário ali. Você pode até quebrar o custo por pessoa, se você está com os amigos e tal, enfim.
Isso aí é uma boa. Quando você opta por fazer tours, passeios, a soma do passeio de todo mundo vai ser muito mais cara do que o carro, nos diversos passeios que você for pagar. Porém, eu estou viajando sozinho. Nesse caso, o carro é um custo alto. Bastante alto, eu diria. E tem outro detalhe, você tem risco de batida, uma batida eventual. Esse risco ele ainda é maior na região da Inglaterra, porque você está dirigindo numa mão contrária, que você não está acostumado. Eu já estou acostumado, nesse caso, a viajar lá. Já dirigi lá bastante vezes. Mas as estradas rurais, das áreas rurais da Inglaterra, elas são muito finas. São estreitas. E, algumas vezes, o guardrail... na maioria das vezes, o guardrail ele é feito por plantas, aqueles matos altos. Mas, em algumas vezes, é de pedra. Se você errar um pouquinho para o lado, você já vai raspar o carro em pedra e aquilo vai te dar um prejuízo. Então, você tem risco de multa, risco desses prejuízos aí. Você tem pedágio. Na verdade, na Inglaterra não tem, mas em outros casos você teria. Então, tem custo de pedágio, custo de estacionamento, que é alto, e o custo do combustível, que está altíssimo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Então, eu somei esses fatores todos com mais um detalhe. Eu gostaria de visitar, indo lá para a Escócia, eu gostaria de visitar uma parte que é no sul da Escócia, que é Edimburgo, a capital, é bem no sul, né? Mas eu também queria visitar coisas no norte. E é muito complicado, por questões de cansaço, você dar um tiro só para chegar lá em cima. Com isso, eu acabava tendo que quebrar a viagem em cidades que eu não tinha interesse de conhecer. Eu não queria conhecer. Inverness, por exemplo. Dizem que é uma cidade interessante, mas eu olhei e falei, é uma cidade grande, não quero chegar lá. Só que eu ia, nesse primeiro formato, eu teria que viajar até lá para dormir. E no outro dia, simplesmente acordar e continuar dirigindo até o meu destino, que era ali no famoso Loch Ness, que é o lago que tem o monstro lá, famoso. Quando eu percebi isso, eu comecei a colocar no papel, porque nesses casos, quando você vai lá para cima, tem um motorista dirigindo para você. Você pode ficar olhando as modas, você pode ficar lendo um livro, e você pode até viajar tirando um cochilo, coisa que muito provavelmente o vovô do canal deve gostar. Olha para ele, vê, ele tem maior cara de que dorme todo dia às 2 da tarde. Ele vai adorar esse estilo de viagem. Vai ficar lá no ônibus, opa, vamos lá, chegou. Aí ele vai, desce, fica tirando foto. Eu tenho certeza que ele faz isso. Mas aí, pessoal, eu estava até conversando com o Flávio quando eu tomei essa decisão. Eu decidi, nesta viagem, fazer uma experiência. Eu peguei praticamente tudo por tours, passeios, tudo. Eu não vou pegar carro nessa viagem. De cara, o custo foi favorável. E a questão também de poder ficar descansado. Porque quando você está cansado, você não aproveita bem aquilo que você está visitando. O papo do guia lá, você chega num castelo maneiríssimo, mas você está cansado, você está meio de saco cheio. Aí você fica escutando aquele blá blá blá, você tá blá blá blá, você tá... E você já tirou foto, você está mais cansado. Agora, se você está descansado, tudo isso tem um brilho melhor. Você vai aprender mais e vai curtir melhor a viagem. É barato? Não é barato. Incluindo o que eu falei no início, se você for em grupo e você for o pagante do grupo, exemplo, o Flávio normalmente viaja ele, a esposa e o filho, já são 3. Se você for pagar 3 passeios e eles não fazem desconto para a família, a soma total de tudo vai ser muito mais caro do que ele pegar um carro e dirigir. Porém, você não deve esquecer que tem, como eu falei, os riscos e o cansaço. Ele sozinho vai estar dirigindo? Mas a minha mulher, ela quebra essa parte comigo e ela também dirige. Você vai ter que pagar um FII na tua locadora de veículos para ter um segundo motorista. Mas eu não pago, eu boto ela aqui e ela pega um pouquinho.
Se você tiver um acidente, vai chegar a polícia, não sei o quê, e perceberem que não era você que estava dirigindo, você vai ter um problemão. Então não faça isso. Quando você alugar, se você planeja colocar mais alguém, coloque e fale, avise lá que você está colocando, para você não ter problema, tá? Mas nesse caso, tudo isso incorre em custo e, como eu falei, é algo que você tem que avaliar. Eu vou fazer essa experiência, Flávio, também. Outro ponto que vale a pena destacar: o meu estilo não é um estilo paradão, que eu chego no lugar, fico 1 hora olhando para um negócio bonito, aí saio, olho para outro, fico lá, eu não tenho isso. Eu sou de um estilo de viagem onde eu gosto de explorar as diversas situações e localidades. Então eu cheguei, tirei foto, fiz uma filmagem, fiz um vídeo aqui pro canal, conversa com um, conversa com o outro, papapá. Deu um tempinho, eu já tô a fim de ir embora e ir conhecer mais coisas. E esse tipo se encaixa completamente no tipo dessas viagens de passeios, porque esses passeios, eles são cronometrados. E o guia tem que ficar, vambora, pessoal, vambora, porque a gente já tem que ir para outro. Vambora, porque tem que ir para outro. Isso, para mim, não é problema. Para muitos, né? Para muitos, Tá bom? É esse o motivo, o racional que eu usei para essa questão de fazer toda a viagem, essa viagem por passeios. Então, esse é o primeiro. Eu vou chegar lá em York, vou dormir para descansar. No dia seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser sair para um passeio nas imediações de York, né? Que é o Yorkshire, é Moors, o nome da região. É uma região rural, é bem bonita. E tem essa Whitby, ou Whitby, que é a abadia do Drácula lá. Voltou, descansa mais um pouquinho, né, janta e tal. Dia seguinte, rodar por York inteira, como eu já comentei aqui. Vou colocar aqui, então, de York você vai para Durham. É isso? Durham. Tá lá, mais ao norte. Isso, é mais ao norte. Tudo isso farei de trem. Ok. Passagens para York de trem. Já comprou as passagens? Já. E para York... Eu só não comprei passagem de trem que é muito corriqueiro. É aquele trem que tem de meia hora, de 15 em 15 minutos, como é o caso, por exemplo, entre Edimburgo e Glasgow. Precisei comprar porque tem toda hora. Mas esses aí eu queria passagens específicas, fiquei monitorando, o trem demora um pouco para abrir, não é igual ao avião, que abre quase com 1 ano de antecedência, então eu fiquei monitorando até o ponto em que surgiu a passagem, eu fui lá e comprei para garantir. Que benefícios você tem fazendo isso? Você paga uma tarifa mais barata, você tem o assento, quase todos os assentos disponíveis, você tem a garantia de não ter problema de não perder a oportunidade, tem que pegar um outro trem, porque aquele que você queria na hora lá já está cheio. Então é sempre válido. O que é que eu vou fazer nesse lugar, nessa cidade? Eu vou basicamente conhecer o castelo, as ruínas do castelo de Durham. Por quê? Porque esse castelo também é retratado pelo Bernard Cornwell. É esse aí? Esse castelo? Esse, inclusive, é um dos tickets que eu não consegui comprar ainda, que ele não está disponível. Bonito o castelo, hein, cara? É bonito, é bastante interessante. E é barata a entrada, sabe? Bem barato. Os custos dos passeios estão bem altos, mas a entrada desse castelo está bem baratinha, 5 libras. 5 pounds. Eu também, pessoal, em Durham, eu vou visitar a catedral deles, que é outra visita bastante interessante, e tem, colado com o castelo, tem um lugar chamado Palace Green. Aí tem é como se fosse assim, as margens do rio, e você tem vistas da catedral muito bonitas. Então, são alguns dos lugares que eu tenho aqui no meu planejamento
para poder visitar. Depois de... Então, Whitby... Ela é a meio caminho dos dois. Ela é na costa e ela é a meio caminho dos dois. De York, né? Então, vou mostrar umas fotos aí de Whitby. Bonito lá, hein, cara? Na costa, né? É charmosinho, é bem charmosinho, né? Bem bonitinho, com um ponto alto da abadia. A Bahia aí, ó. Porto de Whitby. Uma cachoeira lá, deve ser famosa. Essa aí, Não, essa não é. Essa é Leicester. Whitby. Pô, cidadezinha linda, cara. Que bacana. É muito bonitinha. Então, essa é aquela que tá lá, ó, na beirada lá. A abadia de Whitby, ela é à beira-mar, mas ela é no chão, assim, não é na montanha, não. Beleza, então tem também Bamberg, é isso? Então o tiozão vai para Edimburgo. De Edimburgo você vai fazer uns bate-voltas. Quais serão, meu tiozão? Faremos vários, mas antes, no primeiro dia em Edimburgo, não vai ter bate-volta. No primeiro dia eu vou passear por Edimburgo e nós temos... Em Edimburgo, primeiro, pessoal, Edimburgo é a capital da Escócia. Então, por si só, já é uma importância enorme para a visita. Edimburgo tem uma série de lugares bacanas, tem lugares também, a exemplo da Inglaterra como um todo, lugares muito históricos, e um dos pontos altos desse passeio é o Castelo de Edimburgo. Tá com ele aí na foto, o Flávio? É esse? É, o Castelo de Edimburgo. Aê! Chegou lá! Muito difícil. Eu digo para os nossos viajantes que o meu stag é um cara enrolado e vocês não acreditam. Então, esse castelo aí é o Castelo de Edimburgo. Esse aí é o Castelo de Edimburgo. Era uma fortaleza e tanto. Histórias riquíssimas. Já deve ter passado por várias batalhas. Inclusive, na Netflix tem um seriado a respeito de vários castelos do Reino Unido. Se eu não me engano, tem o Castelo de Edimburgo. Eu já assisti esses episódios várias vezes. E toda vez que eu volto na Inglaterra para visitar alguma coisa, eu vou lá e assistir de novo. Então, eu tenho que assistir o de Edimburgo. Já assisti o de Stirling. E tem mais um castelo que eu vou visitar que também está lá. Esqueci o nome agora. Então, só para lembrar, nosso amigo Emerick, que esteve aqui no canal, falando sobre a experiência com o AirHelp, reside em Edimburgo. É verdade. Eu vou visitá-lo lá. Eu estava conversando com ele aqui, ele gosta de viagem pra caramba também. Pega os moleques, bota no carro e vai lá pra França. Sai lá de Edimburgo, lá na França. É a facilidade da Europa, né? Você sai de Edimburgo, desce tudo, pega o Canal da Mancha ali, o túnel, e vai para França. O único problema disso é que o carro dele está na mão contrária e ele tem que dirigir com aquele carro na mão correta, né? Isso deve ser muito ruim, né? Mas a pessoa deve acostumar também, né? E tem umas diferenças lá que ele falou também, que tem algumas coisas específicas que tem que fazer no carro dele para poder viajar na Europa. Atravessar, é interessante. Questão de kit de primeiros socorros, uma série de coisas lá. Daí a exigência é legal, né? Uma cidade bacana, hein? Aqui tem história, hein, Tony? Tem muita. Você, numa dessas fotos, você mostrou a Royal Mile, que é uma das ruas principais que tem lá em Edimburgo e também foi bastante retratada nos filmes do Harry Potter. Além disso, outros lugares que eu vou visitar, tem uma colina bacana chamada Carlton Hill, que é uma vista lá de cima, você tem uma vista privilegiada da cidade, e também o Palácio de Holyrood House,
Ah, é o Caldonville ainda. Esse palácio também é muito bacana e vale a visita. Isso tudo eu já comprei. Esse aí, né? Ele aí. Inclusive tem uma questão, tem um negócio muito legal. Você paga o ingresso não é barato não, tá? Se eu não me engano, estava 20 pounds, 20 libras. Só que o ingresso vale pelo ano inteiro. E isso me salvou, porque naquela de comprar os ingressos tarde da noite, cansado, eu comprei o ingresso para março, para a mesma data, mas em março. Mesmo dia, né? Bisonhei. Eu tô recebendo e-mail falando o que você achou da visita ao nosso palácio, deixa as suas ideias. Aí eu falei, eu não fui lá. Aí eu abri o meu planejamento e reparei que a data que eu recebi o e-mail foi o D+1 do dia que eu pretendo ir. Falei, sinto cheiro de problema. Cara, quando eu fui ver, eu tava lá, eu entrei em contato com eles, eles falaram, olha, e é interessante, cara, a forma como eles respondem as coisas. Ele começa falando o seguinte, olha, você deve ter reparado pelos nossos avisos no site que a compra dos nossos ingressos, dos nossos bilhetes, ela é definitiva, portanto, eles não são reembolsáveis. Porém, eu gostaria também de te avisar que esse bilhete, ele pode ser convertido em um bilhete de 1 ano, você não paga nada por isso, é só você dizer que quer aqui, por esse e-mail. Aí eu respondi dizendo, ok, eu quero. Aí agora sim eu não vou ter jogado meu dinheiro fora e vou poder visitar o lugar numa boa, depois dessa vacilada. 20 libras. 20 librazinhas. No segundo dia de Edimburgo, eu já vou partir para um tour. Esse tour, pessoal, eu vou, na verdade, descer. Eu vou voltar para a Inglaterra. Por que eu fiz isso? Porque a partir de York, os lugares que eu ia visitar ficariam muito longe. Então eu preferi ir para Edimburgo e pegar um passeio que desce. E o que eu vou fazer nesse passeio? Eu vou em Bamburgh, eu vou em Lindisfarne, eu vou em Alnwick e eu vou também em alguns outros lugares da chamada Nortúmbria, que é a região norte ali da Inglaterra. Bamburgh, ela é bastante retratada nos livros do Bernard Cornwell. Lindisfarne também. Lindisfarne é uma ilha chamada de Holy Island. É uma ilha cheia de... eu acho que até hoje, né? Ela é cheia de monges, tá? Então tem um monastério lá. E por que ela foi conhecida como a ilha santa, né? A ilha santificada? Porque lá foi um dos primeiros lugares invadidos pelos vikings. Os vikings chegaram lá porque tinha muito objeto de prata e de ouro nas igrejas e lá era uma delas. As igrejas eram, de certa forma, desprotegidas, os vikings, guerreiros muito ferozes, eles chegaram ripando todo mundo e roubando tudo. Alguns monges foram martirizados e tal, e eles viraram santos depois da igreja católica. Então, a Lindisfarne, né, ou Lindisfarena, como fala no livro, ela é conhecida como a Ilha Santa. Pertinho de lá tem Bamburgh, também é retratado pra caramba nos livros da saga de Uhtred. Assim, a ideia é a curiosidade de querer ver como é o lugar que é retratado, inclusive como o local onde nasceu e por onde o Uhtred ele passa a vida inteira ajudando os reis a formarem a Inglaterra numa tentativa de voltar para o lar dele, que é Bamburgh. Ele chamava no livro de Bamburgh, né? Esse é o castelo, né? É esse aí. Bacana esse castelo, hein, cara? Tá bonito, é bonito. Grandão, bem preservado. É grande, né? É bonito. Tem história, né, cara? Olha lá.
Muito, muito. O maluco monitorando lá. Sim, e quem quiser ver melhor, existe uma série, tá na 4ª temporada, na Netflix, que ela é toda baseada nessa saga de Uhtred, que é o The Last Kingdom. É o nome da série. Uhtred é o principal, junto com o rei, né? Na formação da Inglaterra, os diversos embates que eles tiveram com vikings, com saxões. É bem interessante. E eu estou indo nesse lugar por causa disso. Vou colocar o outro aqui agora. Para quem viu Harry Potter, o castelo de Alnwick é o castelo da escola de Hofrat. Como é que é? Como é que é o nome da escola de bruxos lá? Hogwarts, é isso? Hogwarts. Acho que é isso. Acho que é Hogwarts. E se vocês notarem, por exemplo, naquela primeira aula de montagem, de usar a vassoura para voar na vassoura, eles vão para um campo aberto, assim, gramado. Aquilo ali é no interior do castelo de Alnwick. Tudo aquilo foi filmado lá dentro desse castelo. Eu não sou um grande fã de Harry Potter. O primeiro Harry Potter eu fui assistir tem 3 vezes. Assisti o primeiro, assisti o segundo, não assisti o restante ainda. Eu não sou um grande fã, não, mas admito que fez uma legião de fãs e vai estar ali no meu caminho. Por que não visitar? Né? Olha aí, o Priorado, que é o monastério de Lindisfarne. Hoje ele é um museu. O que está escrito ali, ele é um museu. Qual é? Esse aí, ó. Lindisfarne Priory. Holy Island. É ele mesmo. Mas é só ruína, tá vendo? Peraí. Tela cheia. Mas não adiantou muito. É uma ruína, né? Você vai lá, um bate-volta de Edinburgh. Isso. Eu procurei alternar. O último bate-volta é Alnwick. Não é o último bate-volta, ele é o último trecho desse mesmo bate-volta. É Alnwick. É a parte sul, né? Agora depois você vai para o norte. Isso aí é o norte da Inglaterra, mas está ao sul de Edimburgo. É onde eu vou ter que descer. Isso. Ao sul de Edimburgo. Hamburg, Lindisfarne e Alnwick. Isso. É porque eu estava te falando no início, não sei se a gente vai botar essa parte na edição, mas no início, o meu primeiro roteiro por terra, ele era de carro. E indo de carro, não seria nessa ordem, né? Seria a partir de Durham, eu teria que cair para a costa e visitar Bamberg, Lindisfarne, e eu nem estava pensando em Alnwick. Alnwick foi depois. Mas eu faria essa reta aí. Só que agora, fazendo por passeio pago, é melhor chegar em Edimburgo e sair a partir de lá. Beleza. Olha, Alnwick, então o que tem lá, esse castelo aí? Esse castelo aí. Esse castelo é Hogwarts. Ah, esse é o castelo, então. Sinistro. Maneiro, então, hein? Cara, mas tá muito preservado, Tony. Olha lá. Tá muito bom, né? Que bacana, hein, cara? Isso é legal, hein? Muito legal, né? Algum você vai, o bicho tá lá, aquelas pedrinhas, né? Tal. Você vê que ali já foi o castelo, hoje agora alguns não, como esse. Alguns eles são em pedaços. E castelos desses aí que a gente visita, que tem gente morando, cara. Tipo assim, você só pode visitar o primeiro andar. O segundo andar tem gente lá. Tem pessoas da realeza. Cara, mas olha o tamanho do pátio do bicho. Cara, que enorme. Se eu não me engano, foi aí, nesse pátio,
Nesse mesmo que estava sendo retratado é o pátio que foi filmado a cena deles voando e posteriormente teve uma espécie de uma competição, meio que meio tipo um futebol americano de vassouras, né? Com as vassouras montadas. Isso é um polo, né? Só que ao invés de cavalo, eles usavam uma vassoura. Bacana, cara. Bacana. Passando ao norte de Edinburgh, eu vou ficar aqui, eu vou começar a andar aqui e vou descer, que é água. Aqui, ó. É água. Agora sim. É porque isso aqui é tipo uma baía, cara. Essa parte logo em cima de Edinburgh aqui. Essa região imediatamente acima, ela é uma região bonita. Eu tinha 2 lugares aí que eu queria visitar. Eu iria lá se estivesse de carro, mas não consegui. Eu optei por não usar o carro e eu não consegui roteiro que fizesse essa área daí de cima. Tá vendo? Tem tipo uma península aí. Não, então, deixa eu continuar aqui o roteiro. O roteiro, então, agora, continuando em Edimburgo, tá? Eu vou visitar outros lugares bacanas com alguns pontos altos aí. Por exemplo, eu vou no Holyrood Abbey, que é onde estão enterrados vários reis escoceses. Então tem o rei Davi, tem o rei James, que é o Tiago, que foi, inclusive, se eu não me engano, esse rei James, que foi depois rei da Inglaterra e que mandou traduzir a Bíblia, se não me engano foi esse. Tem o segundo filho do rei James IV e tem outras pessoas famosas também, todos eles enterrados nessa abadia, que é uma abadia muito conhecida em Edimburgo. Que mais que tem de ponto forte nesse dia? Tem a Catedral de St. Giles, tem o Jardim Botânico Real, tem um lugar chamado Greyfriars Kirkyard. Esse lugar ele é um cemitério que inspirou algumas coisas do livro do Harry Potter. Também interessante de visitar. E aí fecha o dia. Posso seguir? Sim, siga. Pode? Então, no dia seguinte a esse que eu comentei, eu vou pegar um tour de vários dias, são 3 dias, cujo objetivo principal é a ilha Skye, na Escócia, nas Highlands, são as terras altas, né? A Escócia, ela tem as Midlands, as Highlands e essa parte de Edimburgo ali, que eu não sei se chama Lowlands, deve ser, mas eu não tenho certeza, mas é aquela parte ali. Essa ilha de Skye é onde está a maioria das belezas naturais da Escócia. A maior parte delas está aí. Vendo aí, a ilha de Skye. Vai fazer um tour para cá? Vou fazer um tour para ir. Tem coisas que eu vou visitar no caminho, tem coisas que eu vou visitar aí e tem coisas que eu vou visitar na volta, tá? Vale a pena mencioná-las. Então, o que tem ali nesse passeio? Tem o castelo de Stirling. Então tá. Nos primeiros, então, a cidade de Stirling, que tem um castelo muito grande, com muita história, inclusive William Wallace esteve nesse castelo. Tem alguns parques e alguns lugares, por exemplo, tem um lugar famoso chamado Glencoe, também palco de várias batalhas. Tem Fort William, que é de lá. Tudo isso no primeiro dia. No segundo dia é o dia mais top, eu diria, porque a maior parte das belezas naturais elas estão na Ilha Skye. Esse segundo dia é inteiro visitando as Ilhas Skye. Então, o que tem lá que eu vou visitar? As Ferry Pools
são cachoeiras muito bacanas, muito famosas, cartão postal daquele lugar, Fairy Pools. Tem uma destilaria, obviamente, na Escócia, famosa pelo whisky e outras bebidas. Tem um lugar chamado Nast Point, que é lindíssimo. Eu espero que tenha um dia bonito, com luz favorável, porque esse lugar é lindo. Tem um castelo chamado Dunvegan. Eu agora não estou sabendo direito a história dele, mas é um castelo que é meio ruína e tem alguma coisa, se eu não me engano, a ver com o clã MacLeod, que ficou famoso no Brasil e no mundo, né? Por conta das histórias do Highlander. Quem lembra do filme Highlander, né? Aquele que falava que matava o outro Highlander e dizia que só pode haver um e tal. Aquele cara, ele era do clã MacLeod. E esse clã, se eu não me engano, era dono desse castelo, Dunvegan. Além disso, você tem Fairy Glen. Tem uma lenda local dizendo que as fadas moram e se encontram nesse lugar. E tem algumas outras formações, como essas que você mostrou agora há pouco. Uma delas é a Old Man of Storr, é de lá. Tem a Kilt Rock, tem outros. São formações rochosas famosas e muito procuradas porque são bastante pitorescas. Vou dormir no dia seguinte, terceiro dia do passeio. A ideia aí é passar pelo castelo mais famoso da Escócia. É o castelo Eilean-Donan. Esse castelo vale a pena eu te esperar botar a foto, cara, porque é um castelo maravilhoso e eu tenho um quadro dele no quarto da minha filha. Pode ser até que a pronúncia não seja a que eu estou usando. Eu já escutei algumas pessoas falarem Eilean-Donan, mas de repente pode ser Eilean, não sei. Isso aí, né? Esse castelo é muito bonito, cara, é muito bonito. É uma pena que eu, estando em tour, não posso controlar o horário que eu vou estar lá. Então, assim, eu não vou, por exemplo, poder esperar a melhor luz. Mas valeria, viu? Porque olha cada foto que ele tem, que é sensacional. Esse cara é o castelo mais bonito da Escócia, é o mais famoso também, por conta dessas belezas todas. Passando do Eilean-Donan, eu vou visitar o Loch Ness, que é o lago que se tornou famoso depois daquelas supostas aparições de um monstro, talvez um monstro pré-histórico, que é o monstro do Lago Ness, né? Chamado lago em escocês é Loch Ness, que é Loch Ness. L-O-C-H. Loch, espaço, Ness. Esse aí é o Loch Ness. Normalmente você vai visitar o lago e fica nessa fortalezinha aí, passeando. E aí tem um monstro nesse lago aí. Dizem que sim. Mas é bonito o lugar, hein? Bom, dá pra você comprar um souvenir, que é aquele monstrinho assim. Imã de geladeira. Imã de geladeira do monstrinho. Eu agora, Flávio, eu iniciei 2 outras coleções. Inclusive, eu quero fazer um programa junto contigo mostrando coleções de viajantes. Então, você sabe, eu tenho uma coleção bastante abastada de imã de geladeira, né? Eu devo ter quase 1000. Tanto é que eu tive que guardar porque não estava dando para exibir, ficava muito, a geladeira não tinha mais espaço há muito tempo. Eu criei quadros para colocar eles, mas não dá mais. Eu agora estou colecionando cordinha de crachá e table set, é aquele negócio que você põe embaixo do prato para o prato quente não queimar a mesa. Aliás, aquilo ali é muito legal, porque você às vezes está almoçando e você olha embaixo, você se lembra, poxa, esse dia foi tão legal, eu fiz isso, eu conheci aquilo, eu fiz tal coisa. Porque o souvenir é isso, souvenir é para trazer recordação a respeito do lugar.
da sua viagem. E as viagens são memórias muito legais, né? A gente vai levar para a vida toda, né, cara? É diferente de você comprar algo, que aquele algo pode ser roubado, pode quebrar. Viagem não, meu amigo. Uma vez que você participou de uma viagem, curtiu, ninguém te tira, nunca mais. São experiências que você nunca mais vai esquecer. Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo, a gente chega nesse dia, já retorna dessa ilha Skye, visitando alguns pontos, e aí volta para Edimburgo para descansar. No dia seguinte, mais atrações, mais atrativos, mais passeios e outras coisas para conhecer. A gente vai parar essa parte por aqui. Essa é a parte 1 do programa. Vamos continuar na parte 2 desse mesmo programa 13, falando do meu roteiro para visitar o norte da Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte. Beleza? Olha, obrigado por estar com a gente até aqui. Não esqueça. Então, pessoal, não esqueça. Dá o like, ativa o sininho, se inscreva no canal. Isso tudo ajuda muito a gente, faz a gente ser conhecido no YouTube. E aproveita e aumenta o nosso número de inscritos. Estamos precisando. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente se vê na parte 2 desse programa. Até já! Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Então, pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Como é que você fala? Solta a vinheta e vamos mandar bala! Então vai. Beleza, vamos então. Pode começar? Então tá bom. 1, 2, 3, vamos lá. Coisa bizonha. Esse meu estagiário já tá ali todo perdido. Não, cara. Olha aí. Falar nisso, cara, depois tu assiste o programa lá, o que eu fiz? Eu botei aquela partezinha de final, né? Depois coloquei aquela música. Depois eu fiz um aqueles bastidores ali, entendeu? Em preto e branco. Lá no Tu final, não botou o negócio do juiz, não, hein, cara? Aquilo ali me queima, hein? Negócio do juiz, olha lá, pô. Você olha lá e me diz se tem um negócio do juiz ou não. Se tiver aquilo ali, aquilo vai me prejudicar, hein? O cara mais enrolado que eu conheço é você, pô. O enrolado não aqui. Põe, não. Como se a gente tivesse empresas que são, né, sérias e que prestam um bom serviço. Pô, brincadeira. Tirei aquela parada. Na hora você falou, não, vai botar isso não. Aí, olha lá, assiste lá que você vai ver. Eu cortei o negócio, entendeu? Mas ficou você falando, vai botar isso não vai botar isso não. Ninguém sabe o que era. Ficou aquele negócio lá. Não vai botar isso não. Deixa comigo que eu vou voltar a fazer edição também. Vai ver comigo. É melhor você começar a trabalhar no canal aí, pô. Deixar de. Eu sou correspondente internacional. Quando eu estou no Brasil, eu te ajudo nas edições. O Zé Poceba. Vamos trabalhar. O Zé Poceba do canal. Da minha viagem, pô. É um bizonho. O WhatsApp tá aparecendo no fundo, cara. Não, mas vou cortar, pô. Voltar aqui.
Mas essas falhas de operação, elas serão lembradas. Depende de quem vai editar. Aliás, toda edição que eu faço, agora nesse momento. toda edição que eu faço, eu também, quando vejo alguma coisa engraçada, eu boto lá sobras. Aí eu boto num negócio de sobra. Aí vai ficando aquelas sobrinhas ali, entendeu? Que dá para usar maquiavelicamente depois. Maquiavelicamente. Tu viu o que eu fiz num dos programas que eu botei no final? Cara, você falou isso, eu não achei, cara. Não achei. Tu não assiste os programas do canal, viu aí, pessoal? Tudo. Não assiste o programa do canal, pessoal. Não, assisto tudo, cara. Só que quando chega naquela partezinha, eu parei, entendeu? Aquela parte. Não, é justamente ali no finalzinho. É justamente no finalzinho. Eu vou pegar Você só editou 2 programas, então eu vou pegar os 2 programas, vou pegar no final e vou olhar lá de novo. O Flávio, antes do pit stop, o Flávio, por exemplo, ele nunca vai esquecer de cada armário que ele passou quando ele visitou. Cada armário de hotel, ele lembra detalhes. O Flávio, ele consegue até mesmo fazer um ranking dos melhores hotéis por cabides. Olha, o hotel tal tem um cabide bom pra caramba, dá pra usar e tal. É a tua especialidade que eu sei. Como é que é essa, Tizão? Eu te conheço, rapaz. Deixa eu pegar a água lá. Eu vou pegar também, vou me abastecer.